Henrique, vamos aí falar dos impostos, né? Os impostos aí que as empresas e muitos empreendedores aí têm medo dessa parte de impostos, né? A gente sempre fala aí, sempre conversa sobre isso daí, né? A parte de imposto, o pessoal assusta o pessoal, né? De quer montar loja e fala, tem muito imposto, não monta um negócio para você, porque você vai pagar muito imposto pro governo. O governo vai ser seu sócio, e aí, né? São vários mitos aí que o pessoal tem. Tem muita coisa que é verdade e muita coisa que é mito mesmo, né? Imposto todo mundo tem que pagar, esse é um mal necessário, né? Vamos falar do ponto de vista da sociedade. O Estado ele não vive sem arrecadar. Você não consegue fazer uma rua, não consegue fazer uma estrada, não consegue fazer o metrô, não consegue fazer nada sem o dinheiro dos impostos. Quem produz riqueza é a iniciativa privada, né? O Estado ele não sai imprimindo dinheiro para fazer as coisas. Precisa arrecadar alguma Precisa coisa. arrecadar, né? Mas só que imposto não é um bicho-papão. Ele é um mal necessário, até para sua própria loja, né? Porque sem o dinheiro do imposto da tua loja, a via pública, a rua na porta da tua loja, ela vai virar um queijo suíço, né? O Estado, a prefeitura não consegue ir lá e fazer um asfalto decente para os carros passarem, não consegue pegar e arrumar uma calçada, né? Então assim, é um mal necessário o imposto, mas só que tem muita coisa também que é superestimada quando a gente fala de impostos, né? É um tema complexo, né? Eu vou tentar tratar ele de uma maneira mais simples De se entender, né? se entender, para o pessoal perder tá o medo, né? dos impostos, principalmente o pessoal que está começando, porque quem já começou já está apanhando já nesse tema, né? Mas só que quem começou e está apanhando, a gente vai explicar de maneira geral para a pessoa se tranquilizar, porque o principal ponto é sempre se tem muito medo de impostos, né? O pessoal fala, não, vou pagar muito imposto, ou não vou emitir nota porque paga imposto, não sei o quê. Não vou crescer mais, não quero crescer, montar uma loja maior, porque o imposto meu vai crescer, vai aumentar. Então assim, sempre fica com impedimentinho, esse pé atrás aí com impostos, né? Então, e é em todos os aspectos, você fica com esse receio, e aí você entra num paradigma. Eu não vou crescer para não pagar imposto, eu não vou pagar. E aí a pessoa decide não crescer para não pagar imposto e entra naquele looping. Eu não cresço para não pagar imposto e eu não quero pagar imposto, por isso que eu não cresço. Lá no começo, quando a gente falou que gestão de negócios ela envolve risco, envolve assumir riscos também, mas só que no caso dos impostos ele é um risco calculado, você consegue mensurar. Você consegue pôr na conta, você consegue fazer a conta de quanto você vai ter de imposto. E quando a gente estava falando de margem de lucro, o imposto ele tem que estar na conta. Quando a gente estava dando o exemplo do copo, vou vender o copo por 15, dentro desses 15 você também tem que colocar o quanto vai ter de imposto nesses 15. Porque senão você só paga imposto e não recebe nada, né? E depois de falar de impostos, eu vou explicar a diferença. A gente vai começar a falar um pouquinho mais de finanças, tanto as finanças da empresa quanto as finanças pessoais do empresário. E aí vocês vão entender que o fato de vocês pagarem imposto, muitas vezes não é ruim, tá? Você tá deixando uma parte para o Estado, que é a parte que lhe cabe, mas só que não é um bicho papão, um bicho de 7 cabeças como todo mundo pinta, né? Então assim, quando você decide abrir a tua loja, o teu negócio... Não é um imposto que vai atrapalhar a abertura do seu. Justamente, não é um imposto que vai fazer o teu negócio dar errado. Geralmente quando o negócio dá errado, é uma decisão estratégica que você, como empresário, às vezes tomou de maneira equivocada. E muitas vezes, por muito tempo,
e algumas vezes não foi bem assessorado para poder sair daquela situação, né? Porque às vezes você tá lá, tá com o teu negócio, não sei o que, aí você reclama, puta, eu tô pagando todos os meus impostos e não vejo dinheiro. Às vezes o problema tá na sua formação do preço, na formar o seu preço de venda. Você não tá contando, né? Entendeu? Você não tá contando com o imposto. E aí o teu contador tem que sentar, você tem que sentar com o seu contador e fazer conta com ele. O nome disso é planejamento tributário. O nome é rebuscado, mas é uma coisa super simples de fazer para nós contadores, né? É relativamente fácil de explicar para nós, para vocês que estão empreendendo, entenderem e tomar as decisões corretas. Não contemplar os impostos na formação de preço vai fazer você dilapidar as finanças da sua empresa. Por isso que muita gente fala, putz, eu só trabalho para pagar imposto. Não vejo dinheiro na minha conta, não estou crescendo. Porque você precisa contemplar isso também. O imposto ele faz parte. Às vezes não é o imposto que está segurando o seu crescimento, né? Na formação do preço você não colocou o aluguel conforme direito, você está pegando a parte do dinheiro, o prolabore seu, você está pegando mais do que deveria da empresa. Então não é, como ele falou, todo mundo é o imposto do governo. O imposto do governo está fazendo minha loja fechar, ou estou aí sem dinheiro, não estou vendo a cor do dinheiro. Mas será que é só o imposto que está te fazendo isso? Ou tem uma outra coisa? Que de repente você está dentro dos seus custos, dentro das suas despesas aí que você tem e não está sendo calculado perfeito dentro do preço, né? Dentro do preço de venda. Então, muitas vezes a pessoa aí deixa de crescer, deixa de montar negócios, prefere ficar ali de empregado com medo de montar um negócio porque vai ter impostos. Muita gente vai falar para ela assim, você vai sair daqui que você recebe o seu salarinho, o seu 13º, para ir montar uma empresa só para você ficar pagando imposto para o governo? Né? Muitas pessoas, e é aquilo que eu sempre falo para vocês, você tem que escutar a você, o que você quer para sua vida, dos seus sonhos, se você quer realizar aquilo para você, e muitas vezes aquele que está falando sobre o que a gente está comentando, sobre imposto, sobre coisas, nunca montou nada. Né? Então você tem isso, você tem que ter o seu sonho, a sua realização com a ajuda, né, com a assessoria da contabilidade para poder ajustar as coisas e que você consiga aí realizar o seu sonho. Então não é o imposto, né? Vamos tirar esse negócio da cabeça que não é o imposto que vai atrapalhar o seu crescimento, o seu investimento, a realização do seu sonho. Não se pode se basear aí que o governo toma tudo, que tudo vai para imposto. Isso daí é o maior mito, né? Pois é. É um dos mitos, vamos dizer assim, porque são vários, né? Então, o governo vai entrar, vai sair um governo, vai entrar o outro, o imposto vai piorar. Não é bem assim, não é fácil assim, estralou o dedo. Tem sempre várias representantes, várias aí, não é comunidades, né? Que vai defender aí a parte dos comerciantes. Sim. Então não é assim, da noite pro dia, o governo, hoje eu quero que vocês que têm loja vão pagar para mim 20% de imposto. A coisa não funciona desse jeito. O governo, só para você entender, o governo nunca fecha nada de ninguém. Tá? Pelo contrário, ele prefere que você abra a sua empresa. Por quê? Se você abre a tua empresa, em algum momento você vai dar emprego, né? E vai ajudar a economia. Né? Tá certo. No Brasil, eu não vou deixar uma coisa bem clara, eu não estou falando de governo, tá? Estou falando de Brasil. Brasil tem um sistema tributário dos mais complexos do mundo. Do mundo. Tá? Eu tenho um exemplo que semana passada um cliente nosso, a gente foi fazer um trabalho de consultoria para eles. Um dos participantes nesse empreendimento que eles estão montando, ele era canadense. O sistema tributário no Canadá é muito simples. Tem 2 impostos lá, basicamente. O IVA, que é o imposto sobre valor agregado, que você paga sobre o bem que você comercializou, e o imposto sobre o lucro,
Acabou. Só isso. Que seria o nosso imposto de renda aqui, da empresa. Só tem 2 impostos no Canadá. E aí, eles queriam montar um negócio aqui no Brasil para fazer uma operação X. E é assim, eu fiz umas 3 reuniões com as pessoas envolvidas desse empreendimento, né? E para explicar para o canadense que tinha o samba doido que é aqui no Brasil em questão de a complexidade tributária. Eu até brinquei com ele durante a reunião. Eu falei, olha, para nós aqui é difícil entender muitas coisas. Eu imagino para você não tá entendendo e muitas coisas não fazerem sentido. E realmente não faz sentido mesmo. Porque o sistema tributário brasileiro, para quem não está habituado a ele é muito hostil, ele é complexo. Só que nós já estamos habituados, nós entendemos isso aqui. E o brasileiro ele é muito resiliente. No sentido de tentar, de insistir para o negócio prosperar. E por isso que as coisas dão certo aqui, né? Então, assim, impostos sempre vai ser um tema espinhoso, sempre. Não adianta aliviar, ele sempre vai ser um tema espinhoso. Mas tem muito mito que é dito. O governo vai levar tudo que você recebe, o governo é teu sócio. De maneira coloquial, o governo é teu sócio, ele leva parte daquilo que você produz. Seu trabalho. Mas olhando do ponto de vista governamental, sem os impostos não tem como manter sistema de saúde, não tem como manter estrada, não tem como manter polícia, não tem como manter um monte de coisa. Então assim, há pesos e contrapesos. Então, muita gente vai falar, mas você está defendendo o governo, você está defendendo isso, não aquilo, não. É um conceito de imposto que data da Idade Média. Se for falar da história da humanidade, a gente vai falar desde quando a primeira civilização, que foram os sumérios, que foram os primeiros a cunhar moeda. E sempre teve imposto. Então, cada país tem o seu sistema tributário e isso é em todo lugar do mundo. Se você decidir montar a tua loja aqui no Brasil e for para os Estados Unidos, também vai pagar imposto. E dependendo do estado, você vai pagar muito imposto. Então, imposto todo mundo tem que pagar, ponto. Não é isso que vai impedir. E não é isso que vai impedir o teu crescimento. O que vocês precisam entender sobre impostos? É uma coisa muito simples. Ele precisa estar na conta do teu produto. Então, quando você for montar o custo, o preço de venda do teu copo que você for vender, você precisa entender que, sei lá, 20%, 15%, 13%, 10% do preço de venda do teu produto, ele vai ser de imposto. Ele vai ser de imposto. Se o Estado aplica ou não, aí já é outra coisa, tá? Mas você precisa levar isso em consideração, você precisa colocar isso na conta para sobrar dinheiro para você também. Então, você decide ver, esse copo te custou 12, você decide vender ele por 15, você vai ter 10% de imposto. Então você sabe que desses 15, 1,50 é imposto. Vai te sobrar 1,50. Mas o governo vai levar metade do meu lucro? Não, ele vai levar 15% do preço total da venda. Exemplificando. Na verdade, quem está pagando é o cliente que está comprando. Então, esse é o segredo. Ele não está roubando de você, ele não está tomando uma coisa de você. Quem está pagando esse imposto, que muita gente acha que está saindo do seu bolso como dono, é o próprio cliente. Se você calculou, se você está fazendo o cálculo correto e embutindo este imposto dentro do preço de venda do seu produto. Então o cliente chegou aqui, que nem no exemplo, pagou R$15, desses R$15, R$1,50 já é lá. Ele não pegou o seu dinheiro, o cliente saiu do bolso do meu bolso, do bolso do seu cliente. Então, sabendo calcular certinho isso, sai mais um mito que o dinheiro que está saindo para o imposto, para o governo, está saindo do seu bolso. Porque quem paga toda a conta é sempre o consumidor final. Você, quando vai no mercado e compra um pacote de arroz, exemplo, dentro do preço do pacote de arroz, que é R$10, já está com imposto lá dentro.
Quem está pagando. O mercado, ele só pega o dinheiro correspondente àquele pacote de arroz e repassa. Quem paga o imposto é o cliente. Você que está abrindo tua loja, você que tem sua loja, o seu negócio, você é um intermediário do governo e a pessoa que está consumindo. Então você precisa colocar no teu preço o imposto. Entendeu? Isso é uma coisa que precisa ser muito bem dita aqui, tem que ficar claro. Você foi perfeito na tua colocação. Quem vai pagar o imposto é o consumidor final, sempre é o consumidor final. Tudo que você compra como pessoa física, como pessoa natural, tem imposto. O cara que está te vendendo, ele só está repassando o imposto que você pagou para o governo. O imposto ele tem que estar na conta do teu produto. Você tem que levar isso em consideração. Então, se eu quero ter R$3 de lucro na venda do meu copo, eu preciso pôr o valor do imposto dentro do preço da venda do meu copo. E aí eu preciso fazer o cálculo por dentro desse imposto. Então, se eu tenho 15% do preço do copo que eu estou vendendo no preço final é imposto, eu faço a conta inversa. Eu pego o valor do copo e aí, anota aí, você pega o valor do copo e divide por 85, por 0,85. É o valor do teu preço de venda, quanto você tem que vender. Porque aí você está colocando um preço do imposto dentro do preço do copo. É a regrinha de 3, depois a gente pode colocar um chart, uma artezinha para vocês entenderem como formar esse preço de venda corretamente dentro do cálculo do preço do copo, do preço final. Do preço final. E aí vocês viram agora uma outra coisa nessa conversa sobre o imposto. Você montando loja ou não, você está pagando imposto. Você viu essa conclusão? Você como consumidor, você já está pagando imposto comprando seu arroz, seu feijão, seu cafezinho. Então, você já está pagando imposto. Então, esse fato de você ter medo de montar um negócio com relação ao imposto do que a sua empresa vai pagar para o governo, não é a sua empresa, é o seu consumidor, é o seu cliente. Da mesma forma que você está pagando. Você já está pagando imposto. Desde a hora que você nasceu, você já está pagando imposto. Pois é. Você foi comprar seu primeiro chocolate, a sua primeira bala quando criança, já está pagando imposto. O imposto já estava no preço do produto. Só que cria essa mística que o empresário paga o imposto. O empresário é responsável pelo recolhimento, ele repassa o dinheiro. Né? Quem paga o imposto é sempre quem consome o produto final. Quem paga a conta é sempre quem consome. A sua obrigação da tua empresa é pegar esse dinheiro do consumidor final e repassar para o governo. Por isso que o valor do imposto tem que estar no teu preço. Ah, mas vai ficar muito caro. Aí que é tomada de decisão estratégica. Por quê? Se eu colocar o imposto na conta, vai ficar muito caro, eu não vou conseguir vender. As empresas vendem. Aí o que acontece? Aí é questão de analisar estudo custo, e estratégia, analisar custo, analisar o preço de venda para você ser competitivo, né? E cumprir com todas as suas obrigações. É possível? É. As empresas de maior sucesso, elas não começaram grandes aqui. As empresas não começaram todas elas grandes. Você pega os maiores conglomerados de empresas nacionais, não estou nem falando das multinacionais, mas das nacionais, a grande maioria começou com lojinha pequena. Grande maioria começou com um empreendimento pequeno. E fazendo certo desde pequeno e vai embora. E aí ninguém para. Você começou desde pequeno, fazendo certo, fazendo aí, pagando os impostos, declarando tudo, sua empresa vai crescendo, porque você não está trabalhando, você não está faltando com nenhum imposto, nenhum custo, você não está escondendo nada. E aí você grande vai estar pagando um valor, vamos dizer assim, em olhar alto, porém o seu faturamento também já é um outro, né? Tá se baseado, o seu imposto vai basear conforme o crescimento da sua empresa. Justamente. Então, não vou montar uma loja grande porque eu vou pagar X de imposto. Mas se você está pagando X de imposto, o seu faturamento é alto. E não está saindo tá saindo do seu faturamento porque você já embutiu lá no preço. Então,
Vamos tirar esse negócio de imposto, esse medo, essa assombração de imposto aí, né? Que às vezes impede você de montar aí o seu negócio. Pensa assim, se você está recolhendo muito imposto e está fazendo a coisa certa, quer dizer que o seu negócio está crescendo. Pô, tô pagando muito imposto. Se você fez a conta certa, quer dizer que o seu negócio está crescendo. Estando com tudo Quer dizer certo, que ao não invés tá de você sobrando tudo. se dar um prolabore, se dar um salário de 10 mil, você pode se dar um salário de 20. Né? E daqui a pouco a gente vai falar de prolabore, da diferença de prolabore e distribuição de lucro. Tá? Que Mas é esse diferente, ponto, isso é diferente. Mas esse ponto de impostos é muito importante todo mundo entender. Né? Eu estou falando de um jeito simples para todos entenderem. As nuances, as coisas, as partes que são mais complexas, deixa com a gente. Nós são muitos temos códigos, muitos termos, aí então, a gente não precisa vocês entrar não precisam, agora. vocês se preocupam com a estratégia e o sucesso, e essa parte braçal e essa parte de legislação deixa com a gente resolve. A gente não vai deixar ninguém desamparado. Só que na hora de formar preço, chega e fala, ó, coloquei o preço, tal, não sei o que, e imposto. O imposto da sua empresa vai ser X%. Ah, vai ser X%, então tem que pôr no preço de cada item. Então cada item ele vai ter que ter aquele percentual dentro do preço, que é o imposto que você vai pagar. Né? E tá tudo certo. Pô, tô pagando muito imposto. Você tá repassando, quer dizer que você tá vendendo mais. Esse mito de que o empresário paga muito imposto, tem que pôr na conta, né? O empresário vai pagar imposto sobre o lucro dele, isso já é outro ponto, mas tá tudo na conta já. Tem que estar na conta do produto ou do serviço que você está prestando, ou o produto que você está vendendo. Porque senão ninguém tem rentabilidade. Não vale. Não vale a pena. E aí, é o que o Otávio falou, volta a ser empregado. Mas a partir do momento que você decide empreender e faz as coisas certas e é bem assessorado, as coisas evoluem. Você consegue ver a evolução, você consegue ver o teu patrimônio crescer, você consegue perceber que você está evoluindo. Que está no caminho certo. Que está no caminho certo. Ninguém está aqui para vender uma ilusão de que é tudo muito fácil. Não é. É tudo fruto de muito trabalho. Mas só que se você se preocupa em trabalhar e focar, você vai ter o sucesso. Sempre vai ter a consequência. Se você focou naquilo, se aperfeiçoou, estudou, fez tudo que estava ao seu alcance, você vai ter o resultado.